Oi, Beth! Eu sou a Nath. Eu sou a Mati. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Por algum momento você já olhou para o céu e sentiu uma saudade inexplicável de como se você não pertencesse à Terra, e sim a um lugar muito mais distante? Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre isso. Aproveitando, siga, curte e compartilhe com os amigos. Estamos no YouTube e no Spotify. Respire fundo e bora lá! No episódio de hoje, a gente vem falar sobre os seres estelares, que são de outra dimensão. Então, aqui a gente vai trazer 4, mas também existem muitos. Aqui a gente tem uma visão diferente sobre as estrelas, mas na verdade elas têm habitação, pessoas existem lá, seres, e a gente vai trazer um pouquinho deles. E quando a gente pesquisa, existem muitos, e eles falam também um pouco sobre eles. Então, a gente trouxe aqui mais especificados para vocês conhecerem um pouco mais, descobrir qual vocês são. Alguns vão até sentir no coração, né, Beth, quais que são. Meio que já chama, assim, pra falar assim, nossa, eu me conectei mais com essa energia, já meio que intuitivo. Sim, e eles são multidimensionais, então eles vibram muito mais alto, a gente vai falar aqui pra vocês, e eles têm uma conexão, uma energia totalmente diferente, então é ótimo também pra gente aprender com eles. Exatamente. E o nosso primeiro desse episódio seriam os arcturianos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas os arcturianos, eles vieram da constelação de Arcturus, na galáxia de Boieiros. Essa constelação de Arcturus é também conhecida como a guarda da constelação da Ursa Maior. Os arcturianos, eles são muito altos, né? Como a gente pode ver, normalmente a gente vê aquelas imagens de seres extraterrestres com a cabeça mais oval, grande, olhos profundos e são muito magros, assim, bem altos. E essa seria mais ou menos a imagem que a gente teria dos arcturianos, porém a pele deles seria azul. Eles gostam muito de trabalhar com relação a curas, eles também têm as câmaras, né, de cura multidimensional, onde pode trabalhar os seus corpos sutis enquanto você está no seu momento de descanso, né? Quando você está dormindo, você pode solicitar, por exemplo, eu solicito que a equipe arcturiana, minha equipe arcturiana me leve para a nave e realize as curas necessárias. Sim. Claro que eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio, então por isso que é necessário solicitar essa ajuda, porque se não houver essa solicitação, eles não entram em ação. Eles Sim, eles simplesmente. respeitam muito. Esses seres, eles sempre respeitam muito o seu livre-arbítrio. Então é necessário sempre solicitar e dar autorização para que isso seja feito, né? Aconteça. Pra dizer uma forma também, até pro pessoal entender como eles são fisicamente, que é realmente bem diferente da gente, é o filme Avatar. Foi muito bem inspirado neles. Até por conta da tecnologia, porque eles são alta tecnologia. E no filme também demonstra isso. Então, se vocês nunca assistiram, até uma indicação legal pra vocês verem. Então, seres muito altos, azuis, e tem uma conexão, uma evolução muito maior que a gente imagina. Com certeza. Eles inclusive, eles já passaram por esse processo de evolução que nós, terráqueos, né, vamos dizer assim, estamos passando. Então, eles já tiveram essa densidade do corpo físico e passaram por essa evolução da consciência e tal. Aconteceram certas coisas, como, por exemplo, eles tinham uma civilização que ficava em Marte, né, os arcturianos, junto com os antarianos. E por conta dessa falta de conhecimento, eles acabaram entrando em guerra, os arcturianos com os antarianos, e, né, com a tecnologia que eles tinham, bomba nuclear, acabou-se Marte, e muitos dos arcturianos que moravam em Marte acabaram vindo para a Terra. E aí os terráqueos, né, receberam eles de braços abertos, né, muito bem. E por conta disso, os arcturianos são muito gratos a nós, gente aqui, né, por ter ajudado. Por isso que eles nos ajudam hoje em dia. Eles sentem, né, a força de nos ajudar, porque como eles já passaram por tudo isso, é até uma forma de demonstrar. Vocês conseguem passar por essa situação de outra forma. Exatamente. E agora eu vou trazer umas características que talvez vocês possam se ressoar com vocês, né? Às vezes se identificar com alguma delas. E os arcturianos, eles trabalham muito essa parte de cura. Então, se você sente que, sei lá, você tem um propósito além do que você realmente faz no dia a dia. Tô trabalhando no normal, mas eu sinto que eu tenho um propósito muito maior que isso. E essa vozinha fica aqui dentro da sua cabeça, fala assim, você veio para algo maior, você veio para algo maior. Com certeza vem dessa linhagem dos arcturianos. Então, o seu propósito é muito maior do que apenas o cotidiano, né? Outra também seriam crises emocionais. Então, como um arcturiano, esses seres com
Muito grau evolutivo muito grande. Eles sentem muito mais a energia, assim, do que nós, que vivemos na 3D. Sim. Então, possa ser que quando vier uma crise, assim, eu tenho um amigo que tá na crise, vem falar comigo, às vezes você não vai saber lidar com essa emoção porque você tá sentindo a energia dessa pessoa tipo, não tá conseguindo dissolver, digerir. E aí acaba tendo um pouco dessa dificuldade de poder lidar, né, com essa informação. Outra também é você consegue aprender com muita facilidade. Então, também está sempre em busca de assuntos relacionados ao universo, sempre buscando por novas descobertas com relação ao universo. E outra coisa também que é legal é você, desde muito jovem, sente que veio para organizar o caos. Então, nunca gostou muito de bagunça, de coisas desorganizadas. Sempre teve esse senso do tipo, preciso arrumar, preciso deixar tudo organizado. Num meio que, tipo assim, tem que estar tudo em ordem. Outra coisa também é a intuição sutil. Não é aquela voz que fica falando na cabeça, mas quando você sente, é mais uma sensação no corpo, assim. Você sente a intuição falando pelo seu corpo e normalmente é certeiro. E por último, você sente uma conexão muito forte com as geometrias e padrões. Então, quando você olha para algum símbolo, você sente que tem mais informação do que apenas um desenho. Então, você sente aquela conexão profunda com a imagem em si e sabe que aquela imagem tem algum significado por trás. Sim. E até uma curiosidade aí, vocês já viram em algumas fazendas do mais uma. Ai, sim, Tem até um nome que eles usam mesmo, mas você coloca bem umas imagens de geometria diferentonas assim na terra, porque é deles. Sim, verdade. É até uma que eles chamam de acupuntura na terra. Bem legal pra deixar mais em equilíbrio. É lindo. Então, essas seriam algumas das características dos arcturianos. Vamos ver aí se vocês se identificam, né? Com uma Sente o dessas. chamado deles. O próximo que a gente vai falar aqui é os pleiadianos. Eles são bem parecidos com os arcturianos, então se você for pesquisar, vai ter uma gamada de informação deles, porque eles ajudam muito aqui na Terra. Eles, vamos dizer assim, foram os escolhidos para se doar para essa energia aqui pra gente, e eles ficam na constelação de Touro, e eles são há 445 mil anos da Terra, então é muito, muito distante, e por isso mesmo eles têm muita informação. Então eles são muito inteligentes. Características físicas já um pouco diferentes dos arcturianos. Os pleiadianos eles são extremamente altos também, só que eles são tudo claro, então pele, cabelo, cor, os olhos geralmente azul, se vocês forem pesquisar vão ver azul, mas o cabelo bem, bem branco, geralmente longo, ou bem loiro, mais pro branco. Essas cores assim são deles e eles são extremamente luz e pureza. Então, eles têm uma grande habilidade também de dom com as mãos. Então, muita gente que se conectar com os pleiadianos vai ter dom aí com a mão. Pode ser muitos médicos ou trabalhar na ciência por conta dessa energia. Uma curiosidade também é que eles doaram uma parte da genética deles pra gente aqui na Terra e para formar nosso corpo humano. E assim, eles são mais parecidos com a gente mesmo. Então, geralmente tem vários seres diferentes, o arcturianos, por exemplo, é bem diferente. Os pleiadianos eles são mais parecidos com a gente fisicamente porque eles doaram a parte deles para nós. Uma outra coisa também é que eles são ligados à tecnologia. E para eles, a tecnologia, junto também com a ciência e a espiritualidade, elas crescem juntos. Não tem uma separação, porque uma precisa da outra para trazer o equilíbrio. E com base nisso, eles conseguem trazer grande harmonia para a população deles. E é por isso também que eles são extremamente luz, vibram em mais de 7ª dimensão, eles são extremamente alegria. Não é, Best? Exatamente. Uma coisa interessante de lembrar que a gente pode comparar os pleiadianos com, por exemplo, pessoas albinas, que elas são muito brancas. Então, cabelo tudo branco. Tudo branco. Até olho, todos os pelos tiver. são bem claros. Vai que se você também é interessante observar. Verdade. Uma coisa interessante de falar sobre eles é que eles são muito evoluídos, então eles buscam nos ajudar. E muita gente consegue canalização com eles, através também de registros acásticos ou tratamentos de cura. Eles estão sempre aqui para nos auxiliar. Eles até pedem, querem a nossa ajuda, só pedir. Eles também respeitam muito o livre-arbítrio. E todos esses seres estelares, na verdade, eles estão sempre dispostos a ajudar. E eles só precisam que você peça. Então, no momento que você fala assim, eu sinto a presença, eu sinto que você pode me ajudar nesse momento. E você vai ter um chamado, um sinal que vai ser muito claro. É uma voz na cabeça assim, acho que é eles. Você vai ter uma certeza, não tem como dizer que não é. E eles estão exatamente aqui para isso. E
no específico pleiadianos, eles são muito tecnológicos, então eles sempre buscam mais a parte da ciência. Muita gente que tem essa conexão vai se conectar totalmente com eles. E eles também têm um quesito do dom da cura com as mãos. Então, assim, às vezes quando vocês sentirem um chamado, tô com dor de cabeça, automaticamente eu vou colocar a mão aqui. É uma coisa que também eles trazem, às vezes eles intuem. Porque muitas pessoas também têm uma egrégora com eles, dos pleiadianos. Então, aí, eles estão ali trazendo a informação pra gente. O próximo que a gente vai falar são os sirianos. Os sirianos é uma outra constelação que fica em Cão Maior, e os sirianos é subdividido em dois, sirianos A e sirianos B. Essa é uma que a gente consegue ver olho nu mais fácil, porque ele fica perto das Três Marias, então muita gente já ouviu falar neles. É uma constelação bem conhecida. Sim. E Sirius A, os habitantes seriam os felinos, os seres felinos. Não sei se vocês assistiram Thundercats. Então, é uma imagem muito parecida, assim, praticamente igual. E os seres felinos, eles têm com a parte do rosto, da cabeça do felino, né? Um leão, um guepardo ou uma pantera negra. E o corpo humanoide, quem já sabe. Os seres felinos, eles têm uma imagem muito majestosa, né? Assim como o leão reina a selva, então imagina essa imagem, né? Essa imagem majestosa dos felinos. E por conta disso, traz muitas das características que a gente conhece dos felinos, né? Como, por exemplo, lealdade, força. Eles são muito certos, porém eles também trabalham com amor. Por Sim. serem uma das raças mais antigas, né? Da galáxia, eles têm muito conhecimento. Muito mais do que a gente imagina. Exatamente. E também são conhecidos como os guerreiros do cosmo. Então, não sei se você já ouviu falar dos reptilianos. Os felinos, eles lutaram contra os reptilianos porque os reptilianos, normalmente, a maioria, né, não 100%, eles têm uma carga mais negativa. Então, eles procuram lugares para poder transformar aquele lugar numa carga negativa como se fosse uma bateria. E os felinos, eles lutam contra esse tipo de atitude e essas ações. Eles são realmente os guerreiros, né? Exatamente, são os Quando você guerreiros. pesquisa, você vê muito a imagem deles com roupa mais Armadura, de escudo, armadura, é lindo. Exatamente, é bem bonito. E eles são muito altos. Então, uma média lá de, sei lá, 3 metros até 8, são extremamente altos. Nossa, isso é uma coisa interessante também, que todos são nesse nível de altura. Exatamente. Quando a gente fala alto, é 2 metros pra cima. É tipo, quase o tamanho de um prédio. Uhum. E eles trazem muito essa energia da lealdade. Então, quando eles sabem que podem depositar a confiança naquela pessoa, eles vão ser 100% leais. Eles sempre estão em busca da justiça. Então, eles sempre vão trabalhar nesse lado assim. Por exemplo, se você tiver a conexão com esses seres, vai optar por empregos como biomedicina ou algo relacionado à cura, acho que como todos os outros, e talvez juízes, policiais, porque aí trabalha também com a parte da justiça, da defesa, trabalhar esse lado mais protetor também. Trazer uma conexão nesse sentido de proteção. Eu acho que um ponto também característico que a gente pode trazer bem forte seria, por exemplo, igual dos pleiadianos. Os felinos, eles trabalham muito com a cura com as mãos. Então, eles conseguem canalizar a energia do universo e fazer umas imposições de mãos para poder curar Uma área específica, né? a área específica ou o corpo. Enfim, eles trabalham muito com essa energia nas mãos. Então, por isso que eles optam por empregos, trabalhos, né? Manuais, né? Manuais relacionados à medicina, à cura. Eles sempre buscam muito essa parte da cura. Algumas características que você pode, talvez, se conectar com essa energia dos felinos, ou se identificar com talvez uma semente estelar felina, ou talvez ter um mentor, né? Um mestre felino, seria essa forte sensação de lealdade. Então, quando você encontra, como eu disse, uma pessoa, você sente que ela merece a sua atenção, ela merece sua lealdade, você vai ser 100% leal a ela, independente de esperar algo em troca ou não, você vai só ser leal a ela e ponto final. Ou quer proteger alguém de todas as formas, você não entende o porquê. Exatamente, querer proteger e falar assim, eu percebi que aquela pessoa precisa da proteção, então eu vou proteger ela com todo o meu custo, assim, Garra, né? com Tudo que muita conseguir. garra. Outro também é procurar a cura, assim, sempre buscar área de trabalho que relaciona a cura. Então, por exemplo, medicina, como a gente comentou bastante, ou talvez algo que relacione a energização com as mãos, que trabalhe com a energia das mãos. E até nisso, tem muitas pessoas que são sementes estelares, que vêm desses lugares que trabalham com terapias holísticas. Exatamente. Então, reiki, infinitas que são com as mãos, né?
Inclusive a ativação da Kundalini também Ah, trabalha. exatamente. Os seres felinos também, né, ou quem tem essa conexão com eles, sente um amor muito profundo, tanto com as pessoas ao seu redor, quanto também com a natureza. Então, sempre que talvez quando vocês eram pequenos, via as injustiças acontecendo, porque eles têm muito senso de justiça, ou veem, sei lá, alguém tacando fogo numa mata, sente aquela dor, sente aquela injustiça, sabe? Como se fosse uma perda. Então isso também está conectado muito aos felinos. Outro também é a busca por propósito. Sim, Então a gente, acho que com muitos, né, sempre estão em busca do propósito do de vida. autoconhecimento. É, então, é uma das características. Que pode trazer deles. Uma outra curiosidade também é todos podem ter alguma característica física. Uhum, E muitas pessoas lembram um pouco os felinos, né? Os olhos mais puxados e tudo mais, uhum. você vai sentir. E ou uma conexão grandíssima com gatos. Exatamente, verdade. Então quem tiver o gato fala inclusive que os felinos, assim como os pleiadianos, eles também doaram uma parte da Genética. genética deles para Verdade. poder construir A a nossa. nossa. E uma outra coisa também é até os leões, Uhum. né? Tem essa pegada aí de proteção É, também. eles falam que tipo, por exemplo, os felinos daqui da Terra é como se fossem fractais. É, É como pode fazer. Então falam que assim, por exemplo, os leões ou felinos em geral, gatos, pantera, Uhum. é como se fosse um fractal desses seres felinos, para que é como se fosse como acho que vocês já sabem, o gato ele tem uma muita facilidade em Hum. transmutar as energias do ambiente. Então É uma esses forma, né? seres, esses seres seriam como um pedacinho dos felinos aqui na Terra para manter em ordem essa energia e equilibrar Transmutar. e meio que fazer com que eles fiquem de olho na gente, assim, sabe, para Sim. cuidar de nós. Agora eu vou trazer outra parte dos sirianos, que é os sirianos B. E eles são mais conhecidos como os dolphins, que são os golfinhos. Só que aqui também há tanto os golfinhos quanto as baleias. E aqui na realidade, eles pegam a parte aquática da nossa Terra. Então aqui na 3D, os golfinhos, as baleias, tem gente que tem muita conexão. Então assim, você tem muita conexão com a água, você não sabe explicar, ama praia, ama mar, ama rio, ama lago, precisa ter a conexão, ficar muito tempo longe, precisa ter uma conexão de novo, é por conta que você tem uma parte sua ali de Sirius B. E eles são extremamente empáticos. Quando você até pensa num golfinho, você vê Uhum, alegria, é isso. Então tem essa conexão muito grande. E eles são extremamente telepáticos. E até uma forma de sim. trabalhar. Como vocês se conectam com eles? Telepaticamente. Então você sente uma energia assim, tem certeza que vocês vão sentir que são eles. Os golfinhos ele traz também essa simbologia da cura. E como eles são extremamente mental, como que eles ajudam a gente aqui na Terra? Através da mente. Então tudo que for saúde mental é quando eles estão auxiliando. E eles têm uma evolução muito maior do que a gente imagina. Eles são 100% sensibilidade. Então, é onde você consegue trabalhar sua intuição, seu sentir, é através deles. Para eles, isso é muito fácil. É uma Uhum. facilidade tão grande que, assim, se a gente for pensar assim, vamos fazer alguma coisa telepaticamente, a gente fica impossível. Mas para eles é tão simples que se você busca conexão com eles é muito legal. E para se conectar com eles é através do mar, água nessas quesitos aquáticos, mas também por um arquétipo. Então você pode também Uhum. colocar aí algo relacionado a golfinho, ou até mesmo a baleia. Ou também pedir, conversar com eles, que eles vão estar sempre respondendo a eles, também respeitam o livre-arbítrio, e só estão esperando o pedido. Uma outra curiosidade deles também é que eles trabalham muito o amor incondicional. Então eles nos ensinam a isso, tanto para trazer um equilíbrio e harmonia. Uma coisa interessante também é que para você até saber uma intuição de será que eu sou de lá ou não, você pode sonhar. Então, sabe Uhum. aqueles sonhos doidos que do nada você vê uma baleia voando? Sim. Ó, os dolphins aí entrando em conexão sirianos B. Então, é uma forma de trazer assim, ó, é importante você olhar um pouco para sua raiz, é importante você sentir um pouco mais sua intuição. Então, assim, se você vê sobre isso, eles estão trazendo alerta, intuição, olha um pouco mais sobre você, o autoconhecimento. Só que eles ajudam de uma forma muito leve, você acaba nem sentindo, e de uma leveza, alegria, e é muito interessante. Eles realmente estão aqui para te auxiliar. É muito interessante você olhar o arquétipo do golfinho, né? É sempre É, um ser muito alegre, sempre trazendo amor. Inclusive a baleia também, quando você olha, é. é uma energia muito mais Uma leve. potência, né? Uma Uhum. fortaleza. Inclusive, temos um vídeo sobre arquétipos lá no nossa rede vizinha. Se vocês quiserem ver para saber quais arquétipos usar, conforme a fase que vocês estão. Exatamente, acompanhe para ver. Uhum. Agora a gente vai pro Veste Indica, que a gente traz o que é interessante vocês fazerem para ajudar na conexão com eles.
Exatamente. E um deles seria, claro, a meditação. Lembrando que no episódio sempre trouxe, né, livre-arbítrio. Então, eles só vão se conectar com você ou ajudar você nas curas se você der a permissão. Assim como acho que todos os seres que têm essa consciência mais elevada, que vivem acima da quinta dimensão, é sempre solicitar. Uhum. Porque eles são muito respeitosos com relação ao livre-arbítrio. Então, antes de dormir, ou. Provavelmente antes de dormir, que é melhor sempre, porque você vai estar descansando. Peça que o seu corpo seja levado, por exemplo, uma nave arcturiana para que haja as curas necessárias. Outra coisa que eu acabei, acho que esqueci de comentar, os arcturianos, eles vão sempre, quando você solicitar, trabalhar o seu corpo sutil para poder essa energia, né, ser transmitida também para o seu corpo físico. Mas eles não conseguem, por exemplo, fazer encerramento de alguns acordos e pactos que você realizou em outras vidas. Por isso que é necessário também ser finalizado primeiro esses acordos e pactos para depois continuar as curas. Então, por exemplo, eu tenho um acordo aqui e não consegui curar. Então, cura e aí eles conseguem concluir, porque foi algum acordo que você fez e você precisa do livre-arbítrio. Então, você precisa da autorização. Fala assim, agora eu posso encerrar. Sim. Então, Uma outra indicação também, que aqui é livros, que a gente sempre indica. E assim, sobre eles tem muitos, mas tem bastante dos arcturianos. E tem esse que a gente ama, que é Conectando-se com os Arcturianos. Tem 3 edições. Inclusive, a gente inclusive, acho que já Ainda indicou esse livro como recomendação. Só não, desculpa, não vou lembrar o episódio agora. Mas a gente recomendou, na verdade, uma proteção do casulo arcturiano no vídeo. E esse livro é incrível, ele conta bem detalhadamente como é que é o planeta, como eles vivem. Tem até como se conectar com eles, eles dão uma dica bem interessante. E acho que é legal também sempre procurar as meditações que conectem com essas energias. E quanto mais também você elevar sua frequência, você vai sentir mais seres estelares. Fica sutil, bem mais sutil. Então, é bem mais perceptível. Bom, é esse o episódio de hoje. A gente agradece muito que vocês estão acompanhando a gente. A gente tá vendo aí, vendo o carinho que vocês têm e pela informação que a gente tá passando, né, Beth? Exatamente. Muito obrigada por nos acompanharem e mandarem as mensagens carinhosas. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse episódio, lembre-se de curtir e compartilhar com seus amigos e nos seguir em todas as plataformas digitais. Fique ligado para mais conteúdo sobre bem-estar e espiritualidade. Até o próximo episódio. Muito amor incondicional, meu beijo de luz!